Fala, nação rubro-negra! Passou a noite, a cabeça esfriou um pouco, mas a frustração continua. Porque aquela derrota para o São Paulo não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota que deixa marcas. Principalmente pelo jeito que aconteceu. Não foi um jogo em que o Flamengo foi dominado. Pelo contrário, foi um jogo em que o Flamengo teve controle em vários momentos. Saiu na frente, tinha um cenário ideal para vencer e simplesmente deixou escapar. E quando isso acontece, dói muito mais. O Flamengo começou bem a partida. No primeiro tempo, o time foi claramente superior. Teve mais posse de bola, pressionou alto em muitos momentos, ganhou disputas no meio-campo, criou situações e praticamente não deixou o São Paulo jogar. O São Paulo tinha dificuldade até para sair da própria defesa. O Flamengo recuperava rápido a bola e já voltava a atacar. Cebolinha foi muito participativo, aparecendo bastante pelo lado esquerdo, tentando jogadas individuais, puxando marcação. Carrascal apareceu bem entre as linhas, dando opção de passe e ajudando na construção. Pedro fazia um trabalho silencioso, mas extremamente importante. Segurava os zagueiros, brigava por bolas, abria espaço para quem vinha de trás. Era um jogo que estava sob controle. Não era um massacre, mas era um jogo dominado. O torcedor assistia e pensava: se mantiver esse ritmo, a vitória vem. Aí veio o segundo tempo. O Flamengo voltou com a mesma postura inicial, continuou buscando gol, trabalhou uma jogada bonita e abriu o placar. Um gol construído, coletivo, que parecia ser o início de uma vitória tranquila. Naquele momento, o São Paulo estava abatido. Era o momento perfeito para o Flamengo crescer ainda mais, apertar, buscar o segundo gol e matar o jogo. Mas o Flamengo fez exatamente o contrário. Depois de marcar, o time diminuiu a intensidade, baixou as linhas, começou a aceitar o São Paulo no seu campo, parou de pressionar alto, começou a defender mais perto da própria área. E isso é algo que já virou um padrão preocupante. Parece que o Flamengo, quando faz o gol, automaticamente pensa em administrar o resultado em vez de ampliar a vantagem. Esse foi o ponto de virada do jogo. Quando você faz isso no Campeonato Brasileiro, você paga caro. Não existe adversário morto. Não existe jogo resolvido aos 60 minutos. Ainda mais contra um time que vinha pressionado, com crise política, com problemas internos, com torcida cobrando e com o técnico já falando em lutar apenas para não cair. O Flamengo deu vida ao São Paulo. E aí entram as substituições, que hoje, olhando com mais calma, pesaram demais. Saíram Pedro, Cebolinha e Carrascal, justamente os jogadores que davam profundidade ao ataque. Pedro estava prendendo a zaga inteira do São Paulo, 2, 3 marcadores em cima dele. Isso abria espaço para os meias e pontas. Cebolinha era o jogador mais incisivo do Flamengo no jogo, incomodava o tempo inteiro pelo lado esquerdo. Carrascal ajudava na criação, aparecia bem entre linhas. Com essas saídas, o Flamengo perdeu referência na frente. O São Paulo percebeu isso imediatamente, subiu suas linhas, passou a pressionar mais alto, ganhou o meio-campo, começou a jogar no campo do Flamengo. Vieram as bolas aéreas, a defesa começou a sofrer, saiu o empate e logo depois veio a virada. E a partir daí, o Flamengo praticamente não teve poder de reação. O time parecia perdido em campo, sem criatividade, sem presença ofensiva, sem intensidade. E isso é o que mais revolta o torcedor. Porque não foi um jogo perdido por falta de qualidade. Foi um jogo perdido por escolhas erradas e mudança de postura. O roteiro é conhecido. O Flamengo sai na frente, recuou, chamou o adversário, tomou pressão, levou gol. Já vimos isso várias vezes. Nos comentários, a torcida foi praticamente unânime. A maioria apontou as substituições do Felipe Luiz. Muita gente dizendo que mexeu errado, que tirou quem estava bem, que quebrou o ritmo do time. Outros falaram da postura acomodada, da falta de intensidade, do excesso de toque e pouca objetividade. Teve torcedor falando que o Flamengo parece jogar bonito, mas não é letal. Tem gente reclamando que o time chega perto da área, mas não chuta. E tem outro ponto importante. Não dá para colocar essa derrota na conta de falta de elenco. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Tem estrutura, tem salário em dia, tem CT, tem investimento, tem tudo. O problema não é material humano. O problema parece ser mental. Falta agressividade, falta senso de urgência, falta aquela fome de matar o jogo. Falta entender que Campeonato Brasileiro é jogo a jogo, é concentração o tempo inteiro, é competir até o último minuto. Não existe jogo ganho antes do apito final.
Outro detalhe que incomodou muita gente foi a dificuldade em finalizar. O Flamengo chega perto da área, troca passes, gira a bola, mas chuta pouco. Isso não é de hoje. Criar é importante, mas quem ganha jogo é gol. Posse de bola não vale ponto. Domínio territorial não entra no placar. Se você domina e não transforma isso em vantagem maior, você deixa o adversário vivo. E adversário vivo cresce. O São Paulo tomou o gol e cresceu. O Flamengo fez o gol e diminuiu. Essa inversão é o que mais frustra o torcedor. Porque o normal seria o Flamengo crescer depois de marcar. Mas aconteceu exatamente o contrário. Agora, claro, também existem pontos positivos. O primeiro tempo foi bom. Cebolinha mostrou evolução. Everton Araújo foi bem enquanto esteve no campo. O time teve momentos de bom futebol. Mas futebol é constância, não flashes. Não adianta jogar bem metade do jogo. São 2 derrotas seguidas. Algo raro desde que o Felipe Luiz assumiu. Isso não é crise, mas é alerta. Principalmente porque estamos no início do Brasileirão. Um campeonato longo, desgastante, onde cada ponto faz diferença. Esses 3 pontos perdidos hoje podem fazer falta lá na frente. E o torcedor sabe disso. O torcedor não quer perfeição em março. O torcedor entende que falta ritmo, que a pré-temporada foi curta, que alguns jogadores ainda estão abaixo fisicamente. Mas o torcedor cobra postura, cobra entrega, cobra inteligência para administrar vantagem. Agora é hora de corrigir rápido. Domingo tem decisão, depois o Brasileirão continua. Não dá para deixar esse tipo de erro virar padrão. O Flamengo precisa aprender a sustentar resultado, precisa rever a leitura de jogo nas substituições, precisa ser mais vertical quando está ganhando, precisa parar de recuar automaticamente depois de marcar e, principalmente, precisa respeitar o próprio tamanho, porque camisa pesa, porque esse clube é gigante e quem veste precisa demonstrar isso dentro de campo. Quero saber de você, olhando com mais calma agora, no dia seguinte, o que pesou mais nessa derrota? As mexidas do Felipe Luiz ou a postura do time depois do gol? Deixa teu comentário. Se você curte esse tipo de análise, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos acompanhar essa temporada do Flamengo. Tamo junto, nação!